Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui com a Thaís. A Thaís é do George Brown College. Ela vai se apresentar um pouco para vocês, mas antes eu vou falar também um pouquinho sobre mim. Meu nome é Natália. Acho que muita gente aqui já me conhece, né? Eu trabalho aqui na Scope desde 2017. Tenho ajudado vários alunos a irem para vários lugares do mundo, mas principalmente o Canadá. E hoje eu convidei a Thaís, né, para falar sobre especificamente college e especificamente, na verdade, sobre o George Brown pra gente, né, que é um parceiraço nosso. E explica um pouquinho, Thaís, sobre o que você faz também aí e sobre o George Brown no geral. Legal, tudo bem, Nath? Boa tarde. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então eu sou a Thaís, eu sou representante da George Brown College, que é uma instituição pública que fica na cidade de Toronto. Então, eu trabalho aí com educação internacional há quase 7 anos, e agora trabalhando com a George Brown, eu atendo todos os alunos da América Latina. Então, todos os alunos da América Latina toda que desejam ir para o George Brown passam pelo suporte da agência e quando precisam, né, também tem o meu suporte. Então, falando um pouquinho do college, nós somos uma instituição localizada na cidade de Toronto, então exclusivamente na cidade de Toronto, só temos campus lá. E nós somos uma instituição pública, então a gente vai falar um pouquinho mais aí, mas tem vários benefícios, né, de ser uma instituição pública, e é uma instituição muito grande. Então, só para o pessoal ter uma ideia, assim, em relação a tamanho, né, do college, quantidade de alunos, a gente tem hoje, em média, 31 mil alunos em tempo integral. Então, é bastante coisa, a estrutura é excelente, a estrutura realmente, assim, de primeiro mundo. Nós contamos com 3 campos e mais outros espaços. Então, é uma estrutura bem completa para receber esses alunos do mundo todo, né? Legal. Eu conheci um pouquinho sobre o. Na verdade, eu fui até o George Brown, né? Com alguns alunos. A gente fez uma visita lá guiada. Foi assim, é realmente uma estrutura muito boa para quem está buscando qualidade, né, de ensino e tem diversos cursos, a gente vai falar mais sobre isso. Então, eu separei alguns tópicos aqui para a gente conversar. Algumas pessoas me fizeram algumas perguntas e no final, se dá um tempinho, a gente conversa sobre essas perguntas, mas a gente vai responder várias delas já durante a nossa conversa aqui. Então, bom, a primeira delas é, Thaís, quando se compara com o Brasil, muitas pessoas não sabem o que é um college, né? Porque a gente fala, aqui tem universidade, aqui tem ensino técnico, aqui tem escola, mas assim, o que é comparado, né, no Canadá, um college, o que é aqui no Brasil, a comparação que a gente pode fazer em nível de instituição? Tá. É muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas confundem muito até achando que college é tipo o nome do curso, né? Tem Aham. gente que me manda e-mail e fala, eu queria fazer um curso de college, mas college é o nome da instituição. Então vamos lá, não tem nada exatamente igual, então por isso é um pouco mais complexo de explicar. No Canadá a gente tem o high school, que seria o nosso ensino médio, todo mundo, né, faz, aí completa 18 anos, termina o ensino médio. Aí a gente tem os colleges, que eu costumo dizer que é uma mescla de uma faculdade, igual a gente tem no Brasil as faculdades de engenharia, comunicação, arquitetura, é igual uma faculdade, porém muito mais técnica. Então, ela mistura o que a gente tem no nosso ensino aqui no Brasil com o ensino técnico que a gente encontra em Senac, Senai, esses cursos que são mais mão na massa e que são mais Uhum. curtos. Então, uma mistura dos dois. Acho que é a forma mais fácil do pessoal entender. Mas a gente tem vários tipos de credenciais, né? Então, eu tenho os diplomas. Então, para qualquer curso meu, todos são ensino superior. Então, o aluno precisa ter completado o ensino médio. Esse é o requisito básico. Aí eu tenho os certificados e os diplomas, que são mais ou menos como os cursos técnicos e tecnólogos que a gente tem no Brasil, que duram aí de 1 ano até 3 anos. E esses são os mais comuns, né? Que os brasileiros mais procuram. Depois a gente tem os degrees, que aí é exatamente igual ao nosso bacharel aqui no Brasil. São carreiras de 4 anos, é um pouquinho mais longo e tem um pouquinho mais de teoria. Também vai ter super essa mão na massa, esse Que hands-on, já se compara mais com a faculdade daí, né? sim, que aí é mais equivalente. Então, o que é exatamente igual a um bacharel aqui de 4 anos? É o nosso bacharel também, que é o degree. Então, a gente também oferece, mas são poucas opções. Eu tenho, assim, 5 ou 6 degrees no college todo. A maioria são cursos mais práticos. E Técnico. depois tem a pós-graduação,
que é o título mais alto que eu ofereço. Então, quem já tem uma carreira no Brasil, já é formado, já tem experiência de trabalho na área, aí o mais interessante é a pós-graduação, que é uma especialização. Aham. E eu, sempre que eu falo de college para os alunos que vêm me procurar, eu falo que é uma maneira de você estar inserido no mercado de trabalho, até mesmo durante o curso, né? Então, para as pessoas, por exemplo, estrangeiros, né? Brasileiros, pessoas que vão de fora, é muito mais válido você buscar um college, porque você já vai ter, assim, um foco maior no trabalho, em ganhar dinheiro, em começar uma vida do que uma universidade, né? Que daí são cursos realmente mais longos, mais caros. E eu acho que é uma maneira legal também de definir um college, né? Exatamente. A universidade a gente também tem no Canadá, que é parecido com a Universidade do Brasil, mas ela é muito mais acadêmica. Então, a universidade não se preocupa se esse aluno está trabalhando ou não, de ajudar esse aluno a conseguir uma vaga de emprego, é muito mais acadêmico, é muito Uhum. mais teoria. Eu Pesquisa, falo que é né? mais assim, pesquisa, para quem quer, por exemplo, seguir uma carreira em medicina, uma carreira em direito, psicologia, aí não tem jeito, o caminho vai ser a universidade. Uhum. Mas fora isso, se eles estão pensando em trabalhar, eu quero imigrar, eu quero trabalhar, eu quero aprender realmente o mercado de trabalho canadense, o college é a principal opção. Tá. Bom, o segundo tópico aqui que eu tenho é com relação à diferença entre um college público e um college privado. A gente sabe que o George Brown é um college público, né? E qual é a principal diferença entre os cursos que vocês oferecem para cursos de colleges privados? Em relação ao curso, a principal diferença, eu acredito que seja assim, o nível de ensino. Então, o ensino dentro de uma instituição pública, ele é muito mais forte no sentido de ser mais detalhado. Então, eu tenho, por exemplo, 170 opções de programas para os meus alunos. Então, por exemplo, business, eu tenho a opção de business com marketing, com finanças, com logística, com Um leque RH. maior, né, de opções. Isso, ele tem muitas opções. No college privado, normalmente ele vai ter assim, Business Administration, Uhum, Customer Service. E aí, sim. assim, são 5, 6 programas apenas que eles podem escolher. E aí são programas mais vocacionais, é mais para quem está saindo do ensino médio, ainda não sabe muito o que quer. Eu digo que o college privado, eu acho que ele é como uma escada. Você Uhum, ainda não tem um nível de inglês muito alto, e você quer conhecer, quer explorar o Canadá, quer conhecer, saber se é isso que você gosta, ele é um bom começo. Você vai, fica ali estudando um tempinho, o nível de inglês é um pouquinho mais baixo, é mais barato também. uhum. Agora, quem já está decidido, quem vai com família, quem visa muito imigração e realmente quer assim, um ensino um pouco mais especializado, aí o caminho seria o college e os benefícios de visto, que eu acho que a gente fala um pouquinho depois também, Sim, que aí o, falamos. o público tem um pouco mais de benefícios do que o privado. Tá. Um passo que, assim, é primordial, todo mundo chega aqui e me pergunta o que eu preciso para fazer um college público, para fazer um George Brown, né? A primeira coisa que todo mundo pergunta, além do investimento que a gente também vai falar, mas quais são, assim, os documentos básicos, os pré-requisitos que uma pessoa precisa para tentar um curso no George Brown? A primeira coisa é o inglês, não vai ter como fugir disso. Todos os nossos cursos são 100% lecionados em inglês e por ser uma instituição de ensino superior, o nível do inglês é um pouco mais alto. Tá entre ali o upper intermediate e o avançado, né? Aham. Não é uma nota super alta, só para o pessoal ter uma noção. Se a gente estiver falando de um IELTS, por exemplo, é um IELTS 6 e o TOEFL um TOEFL 80. Uhum. E aí tem outros testes que a gente aceita, mas a primeira coisa é investir no inglês. Então, se você acha que já tem um inglês legal, estudou por muitos anos no Brasil, já fez um intercâmbio fora, você vai ter esse feeling se seu inglês está legal ou não. Se achar que está no inglês avançado, pode fazer uma dessas provas e ver se consegue a nota mínima para ser aceito. Se não tiver essa nota, aí a gente tem outros caminhos, né, que seriam Uhum. o programa de inglês, que seriam os Pathways, e a gente pode explorar um pouquinho mais Falar um esse pouquinho. assunto. Aham. Mas essa seria a principal opção, tem que ter o inglês. E aí, então, ou você já apresenta isso como uma prova e entra direto, e se você não tem, a gente vê os caminhos para você fazer esse curso antes, se preparar até atingir o nível que precisa. Então, essa é a Uhum. primeira coisa. O segundo é os documentos escolares. Então, se esse aluno vai para um curso de diploma, ele vai precisar dos documentos do ensino médio. Do Então, vai high ter que ter o school. histórico com as notas do ensino médio. E Os pode ser colleges do Brasil, né?
Do Brasil, sim. Uhum. Os colleges, eles não têm vestibular, então não tem uma prova que esse aluno tem que fazer e tem que passar nessa prova. É uma análise do seu currículo. Então, o que que a gente vai analisar? As suas notas dos 3 anos de ensino médio aqui do Brasil. Então, isso é também um item obrigatório. Agora, caso o estudante esteja aplicando para uma pós-graduação, que é uma especialização, aí normalmente vai pedir que ele tenha experiência nessa área que ele está indo estudar. Então, eu vou fazer uma pós em TI, uma pós em segurança de rede, você já precisa ter uma formação na área de tecnologia da informação. E aí a gente vai precisar dos documentos da faculdade. Aí o histórico Também, também. né? Isso, aí o histórico com todas as notas da faculdade e o diploma. Então, aí vai depender do curso, ou o ensino médio ou o da Alguns faculdade. cursos pedem também o resume, né? Que na verdade aqui seria um currículo, né? Isso, não são todos, vai depender da área, mas tem cursos que vão pedir o currículo em inglês, tem cursos que vão pedir uma carta de referência, então tem que ser de algum empregador, alguém que trabalhou diretamente com o aluno. E tem cursos, por exemplo, de artes, que eles vão ter entrevista, audição, né? O pessoal de dança, teatro, Uhum. aí tem um processo seletivo um pouquinho diferente. Tá legal. Bom, para quem não fala inglês, então, a gente pode explicar um pouquinho sobre o caminho, né? Que existe ainda a possibilidade, não desistam se você ainda não fala inglês muito bem, né? Não tem um nível avançado e tem ainda um sonho de estudar no Canadá, fazer um college como George Brown. Existe um programa chamado Pathway, que basicamente ao pé da letra é caminho, né? Traduzindo. E é realmente um caminho para você já ter uma conexão com o college, já estar ali, escolher o seu curso, estar em contato, fazer até mesmo a sua registration, né, a sua matrícula, a sua inscrição, e aí você apresenta o resultado de algum desses testes de proficiência que a Thaís falou, e de acordo com o resultado desse teste, se ele não chegar no nível mínimo para fazer o curso, eles vão te dar uma carta de aceitação, né, pré-aceitação, para Uhum. você fazer um curso de inglês. Você pode fazer tanto curso de inglês dentro do college, como em instituições também que são parceiras do George Brown. Então, a gente, quando o aluno vem com uma nota muito baixa aqui para a Scope, e a gente ainda precisa de um pathway, a gente dá as duas opções, né? Você gostaria de fazer o seu pathway todo com a George Brown e já entrar na faculdade, lá entrar no college depois, ou você tem a opção dessas instituições, né? Para fazer o curso de inglês. E o pathway é uma ótima maneira, mas existem alguns riscos também, né, Thaís? Quais são os riscos que os estudantes podem ter, assim, ao escolher o pathway e às vezes não se dedicarem o suficiente, ou as vagas, né? Explica um pouquinho com relação ao college, quais são os riscos de escolher o pathway. E as vantagens também. Tá. Aham, legal. É até interessante a gente ter uma agência para fazer essa análise, porque é justamente isso que você falou. Tem aluno que vai se dar muito bem se ele fizer o Pathway dentro da George Brown, né? E tem aluno Aham. que não, às vezes ele precisa de muito tempo. Então, o melhor realmente seria uma escola privada, ele vai caminhar um pouquinho mais rápido. Então, essa análise toda quem consegue fazer é a agência, por isso que é importante ter esse acompanhamento. Mas como você falou, então, o aluno pode escolher fazer isso dentro do college ou fora. Se ele fizer, então, dentro do college, ele já consegue enviar a matrícula para o tempo que ele vai estudar o inglês e já selecionar qual é o segundo programa. Então, por exemplo, eu já fiz um teste, eu não consegui a nota que eu precisava, faltou um pouquinho. A gente tem uma tabela de equivalência, com essa tabela eu consigo dizer para esse aluno, você consegue entrar diretamente no nosso nível 6. São 9 níveis no total. E aí, de acordo com o programa dele, eu já consigo falar exatamente quanto tempo ele vai estudar, quanto vai custar. Então, ele já se matricula, por exemplo, eu vou começar o meu Pathway em janeiro de 2021, vou acabar ele em agosto, e aí, setembro de 2021, eu vou começar o meu programa de ensino superior. A gente já faz isso tudo junto, ele vai receber uma única carta, e se Uhum. ele já tiver essa nota do inglês e a gente já colocar ele no nível correto, tá tudo garantido. Ele tem as 2 vagas garantidas, é só realmente ir passar em todos os níveis, não pode, Uhum. né? Tem que ter as notas mínimas para poder passar de nível, e aí tá tudo certo. O Pathway privado, a mesma coisa, ele também se matricula no Pathway privado primeiro, ele vai ter que ter uma carta confirmando que ele está matriculado em uma escola parceira da George E Brown, isso, lembrando que tem que ser parceira da George Brown. não pode ser qualquer escola. Uhum. Aí o pessoal da Scope pode explicar certinho Ajudar. quais são as escolas, né? Mas são só dentro dessas escolas parceiras.
E aí também a mesma coisa, aí você vai aplicar para George Brown dizendo que você já tem uma carta e que você já está matriculada num programa de Pathway numa escola parceira. E Uhum. aí esse aluno também vai receber uma carta de aceite condicional. Ele ainda precisa terminar esse programa de Pathway, mostrar o certificado, e aí sim começar. Então os riscos são, se esse aluno não tem nenhuma nota, nunca fez nenhuma prova, e ele pode estimar quantas semanas ele vai estudar. Eu acho que meu inglês é intermediário. Todo mundo acha que é intermediário, né? A Uhum. maioria. Acho que 8 semanas tá bom, 8 semanas eu consigo me virar. Só que aí chega lá, ele faz um teste realmente adequado ali no primeiro Real, dia né? de aula, e aí ele ficou no nível 5 e aí ele precisa de 4 meses e não 2. Então aí pode complicar um pouquinho, porque aí a data do seu segundo curso já não tem, você ia começar ele em setembro, agora você só vai poder começar Uhum. ele em janeiro, às vezes não tem mais vaga. Então isso é um risco. Então eu não recomendo o aluno ir sem nenhum teste para chegar lá e fazer uma prova e saber que nível vai estar. E Sempre recomendo existem sair do cursos Brasil. também que eles são anuais. No caso, o ano letivo do Canadá é diferente do ano letivo do Brasil. Ele começa em setembro, né? Então, é setembro, outubro, novembro, dezembro. É como se fosse o primeiro semestre. Eles chamam de semestre, mas são 4 meses, né, de aula. E depois Isso. janeiro, fevereiro, março, abril. Então, tem cursos que começam em setembro e tem cursos que começam em janeiro, mas tem alguns que só começam em setembro. Então, se você escolheu esse e você não conseguir a nota, é só no próximo ano. Então, é um risco mesmo. Exato. Por isso que eu sempre recomendo sair do Brasil já com essa prova feita, porque aí ele vai com um plano um pouco mais estruturado e tem menos chances de dar errado. E eu sempre recomendo também ele deixar um tempinho. Se ele conseguir deixar uns 2 meses ali entre acabar o inglês e começar o college, porque Aham. às vezes precisa trocar visto, o visto está vencendo, aí ele precisa reaplicar. Ou Uhum. de repente aconteceu alguma coisa, falhou numa prova, não conseguiu, né, naquele mês passado o nível, ele tem um tempinho extra aí de folga, porque se a gente deixa muito redondinho, se der Pode alguma coisa ser que dê errada, errado, não, é. não tem um prazo, né, para você tentar solucionar isso. Sim. Tá legal. Mas é assim, é um ótimo. A gente já teve experiência, né, Thaís, com alunos da Scope no Pathway, e é uma questão mesmo de dedicação do aluno, dele se Sim. esforçar. Eu lembro o Lucas, que é o nosso último aluno que fez o Pathway, ele falava: Nossa, Natália, tá puxado aqui, mas vou estudar, vou conseguir, vai dar tudo certo. E no final das contas, ele tá estudando, né, tá fazendo o curso no George Brown. E é uma ótima opção Uhum. para quem ainda não tem mesmo inglês e quer ter essa oportunidade. E durante o college, só falando na questão de trabalho, assim, fugindo um pouquinho, porque muitas pessoas vêm e perguntam: ai, mas eu vou poder trabalhar, né? Eu vou poder trabalhar porque é caro, é um investimento muito alto. Vamos falar também já de investimento, né? São Aham. cursos mais caros do que colleges privados e do que cursos de inglês básicos, porque eles vão realmente te dar uma oportunidade de continuar depois no país, de ganhar pontos, né, para talvez pedir uma imigração no futuro. Então, assim, Uhum. durante o college, os cursos, os que são, na verdade, meio período permitem mais, né? O trabalho. Os que são full time é um pouco mais complicado. Mas os alunos, eles têm permissão de trabalhar durante o curso, durante 20 horas semanais, que é part-time. E depois que eles se formam, aí eles podem pedir o PGWP. Explica pra gente, Thaís, o que é o PGWP. Tá, isso mesmo. Então, todos os alunos da George Brown, em qualquer curso, sem ser o inglês, tá? Qualquer curso de ensino superior, eles vão ter o visto de estudo, que permite trabalhar 20 horas semanais, e todo mundo consegue. É o que você falou, é puxado porque não é o nível de ensino que é assim, é absurdo, eu não consigo acompanhar. É a demanda, é muito trabalho, muito projeto, muita prova, teste. Então, isso demanda do aluno, mas ele pode sim trabalhar meio período. E aí, como é que funciona? Então, você vai ter esse visto pelo tempo de estudo. Então, eu contratei um programa de 2 anos. Então, seu visto vai ter a validade de 2 anos. Você vai estudar, meio período trabalhar. A hora que você se forma, cumprindo todas as regras, né? Se formando na data correta, se você não trancar o curso, enfim. Se você conseguir se formar, pegou o seu diploma, você fica elegível para aplicar para um novo visto, que é chamado de PGWP, que é Post Graduation Work Permit, Uhum. que é um visto para quem se formou no Canadá dentro de uma instituição pública. Então, qualquer curso nosso é elegível, não tem um que outro que não, todos são elegíveis. Então, o aluno se formou, ele vai aplicar para esse visto.
É um visto garantido? Não, você fica elegível e você tem que aplicar. Mas é um processo muito comum e muito certo. Se você cumpriu todos os requisitos, você está dentro, você vai ter o seu Tá tudo PGWP. redondinho ali, dá certo. Isso. E aí o que acontece? Esse tempo do PGWP vai ser o mesmo que o aluno estudou, é como se fosse um espelho. Então, se ele estudou 2 anos, esse PGWP vai ser de 2 anos. O mínimo que ele tem que estudar, 8 meses, que são 2 semestres, que seria um ano acadêmico, vai ter também de 8 a 12 meses de PGWP. E o máximo são 3 anos. Então, se esse aluno fizer um programa de 3 anos ou um programa de 4, o tempo que ele vai ser de PGWP vai ser sempre no máximo três 3 anos. anos. Aham. Legal. E é aí que entra a questão da imigração, né? Então, na Aham. verdade, eu quero imigrar, vou fazer um college. Não é exatamente isso, mas é porque você trabalhando no Canadá por um ano full time, ou seja, você só consegue fazer isso depois que você se forma. Você precisa se formar, aí você vai trabalhar um ano full time, e aí você melhora a sua pontuação e abre um leque maior de opções de Uhum. imigração. Então, é aí que vem o caminho da imigração. Então, é um Uhum. benefício não porque te garante a imigração, mas porque esse caminho torna isso mais fácil. Sim, quando as pessoas vêm e me perguntam, olha, eu quero ir embora, eu quero levar minha família, às vezes tem filho, esposa, esposo, eu falo, olha, o melhor caminho mesmo é um college público, e o George Brown é o nosso maior parceiro, então a gente sempre, né, tá oferecendo ele, porque assim, o Canadá, eu sinto que ele deixa tudo muito traçadinho, certinho para quem quer, né? Então, quem quer fazer o investimento, quem quer mesmo se mudar, consegue fazendo tudo certinho, porque existe essa possibilidade, diferente um pouco de outros países, né? Que tem que ir meio que se virando, assim, né? Uhum. Mas é isso, é uma opção muito boa e o PGWP oferece essa oportunidade de trabalho para depois aumentar a pontuação, como a Thaís falou, né? Bom. Eu ia falar sobre as instituições designadas, mas você Investimento, né? A gente não é, falou do e o investimento. investimento também. Então, algumas instituições, continuando falando só um pouquinho do PGWP, são designadas a oferecerem este tipo de programa com o governo, e outras não. Então, se você está buscando, né, a gente pode te ajudar aqui na Scope, a gente sabe quais são, quais não são, mas o George Brown, como a Thaís falou, todos os cursos que eles oferecem vão oferecer também oportunidade. E o investimento, Thaís? Me diz um pouquinho sobre o investimento, né? Quais são, assim, Tá. básicos, investimentos básicos, talvez você pode falar por semestre, por período, que eu acho que Uhum. fica mais fácil, né? Sim, sim. Então, como a Nath falou, o semestre no Canadá é um pouquinho mais curto, então são 4 meses. Então, você tem que ter em mente que a cada 4 meses é um semestre novo e você vai sempre pagar isso por semestre. O valor, o pessoal pensa, é um valor caro. Na verdade, por tudo que o college oferece, pela oportunidade que esse estudante vai ter, não é, né? É que o nosso real, infelizmente, aí na conversão, tem época que tá melhor, tem época que não. Hoje tá melhorando, o Pois dólar é. tá caindo. Mas, no geral, o que eu falo para eles considerarem? Cada semestre, aproximadamente US$ 8.500 canadenses. Então, o dólar canadense é mais barato que o americano, então tem uma vantagem aí na conversão. Mas, basicamente, é isso. A gente não tem programas assim, esse programa custa X, esse custa Y. Não, normalmente são todos o mesmo preço, um É ou meio outro só padrão, né? é padrão. E padrão também da maioria dos colleges, né? Como Uhum. é uma instituição pública, então o valor é mais ou menos o mesmo. Mas nessa faixa de 8.500. Então vai depender da duração do curso. Se é um curso de um ano só, são 2 semestres, 2 vezes de 8.500. Se é um curso de 4 anos, aí vão ser 4 pagamentos de 8.500. Uhum. Tá legal. É um investimento que na hora que a gente coloca na ponta do lápis, assim, parece caro, né? Mas realmente para quem quer seguir carreira ou conseguir um trabalho e tudo mais, é a melhor opção. Porque comparando assim, você fazer aqui uma escola técnica aqui no Brasil e você fazer uma grande faculdade, né? Então o renome que o George Brown Exato. é bem melhor, bem maior. E é um dos melhores colleges, né, de Ontário, é super conhecido. Então, assim, em qualquer lugar do Canadá que você esteja, você falar que se formou na George Brown, tem um peso, né? É super reconhecido e até mesmo fora do Canadá. Uhum. De repente, essa pessoa não quer imigrar, quer realmente só fazer uma atualização, ter essa ideia de mercado. Mesmo que você queira voltar,
com certeza, assim, a sua carreira vai dar um passo muito grande, né? É um investimento que depois você tem isso como retorno, com certeza absoluta. Sim. E Thaís, explica um pouquinho como é que o George Brown auxilia na questão de emprego, de empregabilidade, vocês têm algum banco de dados assim de empresas? Vocês conectam os alunos às empresas? Como funciona isso? Sim, o college ele é muito influenciado pela indústria, né? A gente tem uma parceria muito forte com as grandes indústrias. Toronto é a maior cidade do Canadá, então assim, se vocês forem olhar as fotos até dos eventos que a gente faz dentro do college, são só empresas gigantes, né? Uhum. Então, a parte de hotelaria, por exemplo, a gente tem convênio com os hotéis como o Fairmont, que é assim, uma maior rede de hotel do mundo. A gente tem uma parceria com o YouTube, então a gente tem um centro do YouTube dentro do college, Ah, eu conheci, muito legal. um espaço do YouTube, né? É bem Aham, eu bacana. conheci. Isso. Então, assim, são empresas realmente muito grandes que são parceiras e que influenciam no sentido assim, eles falam para o college o que eles precisam. Então, ó, para 2022, por exemplo, na área de design, vai estar em alta o software X. Os alunos precisam saber dominar esse software. Então, a gente vai trazer isso para o currículo e vai deixar esses alunos prontos para o mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem parceria com grandes indústrias. Então, eles já oferecem treinamentos, workshops, já oferecem vagas de estágios para os nossos alunos. A Uhum. gente faz também semestralmente uma job fair para cada área que a gente ensina. Então, por exemplo, a nossa escola de business vai ter uma job fair no mês que vem. Então, essas empresas vão para o campus, montam alguns stands e os alunos ali mesmo já entregam o currículo, já saem às vezes com uma entrevista Uhum. agendada. Então, é um super apoio assim, que a gente dá. E também tem o centro de carreiras. Então, esse centro de carreiras fica disponível ali para os alunos todos os dias da semana. E lá tem profissionais de RH que vão ajudar em adaptar currículo, como fazer uma cover letter, que é algo diferente no Canadá. Além do Uhum. seu currículo, tem essa cover letter, que é uma carta onde o aluno se apresenta. Então, tudo isso eles te ajudam. Perfil de LinkedIn, que é outra ferramenta super importante, não só Aham. no Canadá, mas mundial. Também tem todo esse apoio, tem vários workshops de como você deixar o seu perfil, né, de acordo com o mercado de trabalho. Então, o college ajuda muito, porque Resumindo, o aluno não vai ficar, né, à mercê, não assim. vai ficar sem trabalhar. Não Não, ele vai vai. ter todo o apoio, com certeza. E existem cursos que têm, né, o estágio obrigatório, o COUP, que é um pouco diferente, né, É porque algumas pessoas confundem o COUP de instituições privadas com o PGWP, mas é totalmente diferente. O COUP é um estágio que você tem que fazer, né, obrigatório para você concluir. Alguns cursos do George Brown oferecem obrigatoriamente e outros não. E o aluno pode escolher também, né, na hora de se matricular, na hora de fazer a inscrição, se ele quer ter essa experiência ou não. Isso, mas isso não influencia em nada em relação à imigração. As pessoas Uhum. confundem mesmo. Ah, mas eu preciso fazer com co-op porque me falaram que ajuda na imigração. Na Não. verdade, não. O que acontece? Todos os alunos podem trabalhar. Então, mesmo que o seu programa não tenha um termo mandatório de estágio, você vai ter aula prática, Pode. você vai precisar cumprir algumas horas e você pode pleitear uma vaga de estágio, nada te impede. Você tem essa permissão de meio período, você pode conseguir uma vaga e fazer um estágio. A única Uhum. diferença é que ele não vai ser obrigatório. Tá. Fala só um pouquinho de cada centro que vocês têm. Não precisa falar, lógico, todos os cursos, né? Porque tem um monte Uhum. de curso, mas assim, o Chef School, fala um pouquinho assim de cada Tá, área maior assim que vocês têm para as pessoas saberem também na hora de procurar. tá. Então são 6 escolas, né? 6 grandes centros de escolas que a gente tem dentro da George Brown. Então, a primeira delas, que é uma das mais conhecidas, é de hospitalidade e culinária. Então, aí tem todos os programas de turismo, nutrição, culinária, gastronomia, tudo dentro dessa escola, que é super reconhecida. A segunda, que é muito procurada pelos brasileiros, é a escola de business. Business. E aí, como eu falei, tem uma infinidade de programas, marketing, RH, logística, mas é uma escola muito forte também, com muitos programas disponíveis. A terceira é a de engenharia, e aí dentro de engenharia o foco principal é a construção. Então a gente tem diversos programas na área de construção, arquitetura, engenharia civil, mecânica. Uhum. Depois a gente tem a escola de serviços comunitários, então aí tem a parte de serviço social e também quem quer trabalhar com pré-escola, com crianças. Tem a escola de saúde, tem alguma coisa aí na área de odonto, também na área comportamental, análise comportamental. E temos a nossa escola que eu acho que é assim, a que está
mais crescimento Aham. mundial e também no Canadá, que é arte, design e tecnologia da Sim. informação. Então, TI aí eu tá tenho tudo. disparado, né? Sim, aí nessa escola eu tenho desde dança, teatro, moda, mas aí também entra a parte de design, graphic design, essa parte Aham. interativa, desenvolvimento de games e toda a parte de TI. Uhum. Então É, são esses três assim, grandes do tempo centros. que eu morei no Canadá, eu percebi que a área de tecnologia da informação é realmente muito forte. Eu morava numa cidade pequena até, estudei, né, na Ontario Tech, que hoje se chama, mudou o nome, Uhum. e na época já era super forte essa área de tecnologia da informação, e na George Brown eu conheci os centros, né, então eu vi que, assim, é muito legal a parte que tem os laboratórios, a estrutura é muito legal É e tá tudo realmente em tecnológico, ascensão. né? Aham, Os computadores, assim, que os alunos vão fazer pesquisa e estudar, são os Macs mais modernos que aham, existem. Então, assim, é o que eu falo, o investimento é um investimento que vale a pena. A hora que o sim. aluno chega lá e ele vê a estrutura que ele tem Uhum. ali, que ele pode usar o tempo todo, é fantástico. A gente não comentou, mas a gente oferece, por exemplo, academia, Isso, eu ia falar agora disso. ginásio, então quadra de basquete, a gente tem times de esporte. Então, não é somente um estudo. Aqui a Uhum. gente tem muito essa visão assim, a pessoa trabalha o dia inteiro, vai à noite para a faculdade, estuda e volta. E para Lá a alunos gente tem essa estrangeiros, coisa, pode falar. a gente tem essa coisa de comunidade. Então, assim, o aluno, se ele quiser, ele passa o dia no college participando de evento, workshop, academia. Então, assim, vira mesmo assim a sua família ali dentro, né? Aham. E para quem é internacional, né? Eu fui um exemplo de aluno internacional dentro de uma instituição canadense. Eles nos veem com muitos bons olhos, assim, é muito legal. Eles dão muito valor, né, para quem vai de fora, quem quer mesmo estudar. E assim, a experiência de ensino é totalmente diferente daqui do Brasil. Eu via muita sede nos professores em ensinar mesmo, em fazer você crescer. E os centros, né, de assuntos internacionais também fazem muitos eventos para a gente se integrar mesmo com os nativos, para virar tudo uma comunidade só, né? Muito legal mesmo. Isso mesmo. Bom, e por último, acho legal você falar da nossa parceria, né, George Brown Scope. Eu posso falar um pouquinho do que a gente faz quando os alunos nos buscam. Hoje eu já tenho um conhecimento até avançado sobre o George Brown, né, Thaís? De algum tempo Sim, a gente se fala que a gente bastante, se né? fala, e quando os alunos vêm procurar, eu consigo ajudar muito já com algumas coisas bem pontuais. Mas o nosso papel como agência e parceiro do George Brown é realmente ajudar o aluno durante a inscrição, a escolha do curso, qual é o melhor caminho, como fazer esse caminho. E durante também, né, durante o college todo, a gente dá uma assistência, lógico que daí fica muito mais ligado ao college, algumas coisas são mais fáceis de lidar diretamente com o college, mas a Scope sempre está presente com os alunos durante o período todo, né, de estudo. Então, fala um pouquinho você também para todo mundo Claro. entender qual é a importância de ter uma agência, né, ajudando. Sim, eu, por exemplo, eu dou suporte tanto para aluno quanto para agência, né, da América Latina. E o que eu vejo, o plano de estudar no Canadá, ele envolve muita coisa. Não é simplesmente a escola onde você vai estudar e o curso que você vai fazer. Então, eu trabalho exclusivamente com a George Brown, e eu só posso ajudar os alunos as questões relativas ao college. Mas esse aluno ele vai precisar de visto, de repente esse aluno ele não entende nem qual programa ele quer fazer, né? Uhum, É uma infinidade de opções e às vezes ele está ali um pouco perdido, não sabe qual programa que é melhor, qual data é melhor ele começar. Essa questão do inglês, se o aluno quiser fazer o inglês numa escola privada, porque ele ainda tem um nível mais básico, eu também não consigo ajudar. Eu consigo passar quais são as escolas parceiras, mas aí ele vai ter que fazer contato. Então, assim, o plano envolve muitas coisas. E eu percebo que quando tem uma agência por trás, os alunos, assim, eles ficam muito mais tranquilos, até psicologicamente, emocionalmente, porque eles têm um respaldo, né? uhum, E qualquer dúvida, eles têm a agência ali para ajudar com todas as etapas desse processo. Então, por isso que a gente trabalha com as agências, e não são todas as agências aí de intercâmbio que podem trabalhar com a George Brown, que podem enviar uma aplicação, são só aquelas certificadas realmente. E a Scope, no caso, é um parceiro nosso de muito tempo e que a gente sempre está em contato. Então, uhum. qualquer problema que esse aluno tenha, qualquer dúvida, dificuldade, quer fazer uma alteração, a gente tem esse canal direto, né? Então aí a Natália me envia uma mensagem, a gente já resolve o problema daquele aluno
é muito mais rápido, né? E ele se sente Sim, muito mais confiante, muito mais seguro para fazer todo esse processo. E o valor com não certeza. muda nada, é o que eu Não costumo muda nada. falar. Tem gente que fala, ah, eu vou lá no site, vou fazer sozinho porque vai É, ser mais barato. é. Não vai ser mais barato. Quem paga a scope e a comissão é o próprio college, esse aluno fazendo direto ou fazendo com vocês, o valor é exatamente o mesmo, É muito então, na verdade, importante essa compensa, parte né? mesmo. É muito importante as pessoas entenderem assim o valor da agência, porque realmente a gente não vai estar cobrando nada diferente do que vocês cobrariam, mas ele vai ter uma assistência, né, lá, durante todo um período e tudo mais. Então, assim, realmente é como se a gente, eu falo que eu pego mesmo para esse filho meu, porque eu quero ficar cuidando e aí quando a pessoa chega semanalmente, como você está se sentindo, você precisa de alguma coisa. A gente liga em companhia aérea, a gente liga em companhia de celular, a agência realmente faz uma coisa assim, muito legal. Bom, eu acho que é isso. Eu tenho umas perguntinhas, acho que dá tempo da gente falar e qualquer coisa se cortar. Muito obrigada, Thaís, por você ter feito Ah, eu que essa, agradeço o convite. essa conversa com a gente e se precisar de o pessoal ficar mais interessado, a gente conversa de novo outro dia, né? Com Vamos ver se a certeza. gente consegue aqui fazer algumas perguntinhas. Algumas eu acho que já foram respondidas, qual é o processo. É, teve uma mais pontual com relação à arquitetura. Uhum. Com arquitetura, mas para pós-graduação. Na verdade, as pós-graduações do George Brown são mais voltadas para civil, né? Mas quem faz arquitetura, Isso. quem é um arquiteto aqui no Brasil, por exemplo, pode fazer, né? Pode sim. A gente tem três programas que aí não são pós-graduações, que são os diplomas. Aí a gente vai ter um específico para design de interiores, então para quem gosta mais dessa área, e tem outros dois que são realmente arquitetura e urbanismo, um mais técnico e o tecnólogo que tem um ano a mais. Aí de pós a gente tem duas que servem tanto para arquiteto quanto para engenheiro civil. Tem o público dos dois é bem mesclado. Uma é a pós de Construction Management, então, essa é para gerenciar projetos de construção, para trabalhar ali gerenciando os projetos nessa área. E a outra é uma pós em BIM, que é o Building Information Está Modeling, crescendo que são os muito no Brasil softwares. agora, muito, muito mesmo. Sempre que eu falo assim em palestras e tal, o pessoal fala de arquitetura, eu falo do BIM, todo mundo, uau, era esse programa que eu queria, exatamente esse que eu É, procurava. Então, eu é. acho que não são muitos colleges que oferecem, então é uma super oportunidade, é um programa concorrido. E são programas de um ano, né, de pós-graduação. Então, as pessoas podem ir fazer e retornar. Quem não quer ter essa pretensão de trabalhar e ficar no país, pode fazer o período de um ano e voltar, né? É, bom, as regras. Ah, uma coisa que perguntaram: as regras de college são regionais ou, na verdade, de província ou são nacionais? Na verdade, eu acho que cada college tem as suas, né, os seus Acho que o requisitos, geral é as muito suas. parecido. O que pode mudar, às vezes, o requisito de inglês, um programa ou outro é um pouquinho mais alto ou baixo, mas no geral é tudo muito parecido. Mas Uhum. é legal conferir certinho qual o lugar que você quer ir para checar. E uma coisa que perguntaram assim duas vezes também foi com relação a bolsas. Se existem bolsas para estrangeiros, se existe um processo que dá para fazer para você aplicar para uma bolsa ou algo assim parecido. Sim, existe sim. O que a gente não tem é bolsa de entrada, então não tem como esse aluno aplicar para uma bolsa ainda aqui do Brasil e já ter esse desconto na primeira Sim. mensalidade, na primeira semestralidade. Mas a gente tem sim bolsas de estudo para o aluno que já está no college, e isso vai ser sempre por mérito acadêmico. Então a gente tem até algumas cartinhas que a gente envia às vezes para os alunos, eles entram assim no nosso na nossa lista lá de honra dos alunos que tiveram uma média de notas mais altas. Uhum. Então, isso é muito bem visto no Canadá, né? Então, o seu Sim. desempenho acadêmico vai ser bem importante para isso e para as bolsas. Para você Não dá aplicar para a para bolsa, levar você nas tem que coxas ter. o estudo, né? Não dá. Para você ter a bolsa, você tem que ter uma nota mínima. E se você tiver aquela nota mínima, você pode aplicar e pleitear uma bolsa. E aí os valores variam, desde $500 até $5.000 de desconto. Legal, legal, bacana. Eu acho que é isso, não tem mais. Eu tava dando uma lida aqui nas perguntas, mas as perguntas a gente já respondeu durante o nossa conversa Uhum. toda aqui. E acho que é isso, né? Muito obrigada de novo. É sempre muito bom falar com você. A gente se fala quase toda semana, né, Thaís? Sim, É, sim.
E é isso, gente. Se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem, né, entrar em contato com a gente, podem entrar aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. A gente está sempre disponível. E realmente o George Brown é um parceiraço nosso e é uma estrutura que eu recomendo muito de ensino lá em Toronto, né, lá no Canadá. Isso Muito mesmo. obrigada. Obrigada, Natália. Agradeço Um toda a equipe da beijo. Scope. Um beijo para vocês. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.